Eu quero falar com você sobre salvação. E a Bíblia diz no livro de São João, capítulo 3, versículo 16. O versículo mais conhecido de todos os livros. Esse é o texto que de todos os livros mais citado e mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós tivemos uma oração no início e agora eu quero que você se atente a 4 princípios eternos. Isso independe de fé, independe de eu crer ou não. Há 4 princípios eternos. E o primeiro princípio eterno, que dura para sempre, é o amor de Deus. Que coisa mais linda. Deus ama o mundo a ponto de entregar o seu próprio Filho por nós na cruz do Calvário. Deus ama e te valoriza. Sabe por quê? Porque você tem valor, porque nós temos valor, porque Deus trocou o Filho dele por nós. Olha só, será que alguém em sã consciência conseguiria entregar o seu único filho para morrer no lugar de alguém bom? Eu pergunto para você, será que você, mãe, será que você, pai, você conseguiria doar o seu filho para morrer no lugar de alguém bom? Certamente que não. Mas Deus, que é amor, Ele entrega o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele troca a vida do Filho dele pela nossa vida. E por lhe amar muito, Deus tem um plano exclusivo para você. Deus tem um sonho, um projeto para a sua vida incomparável. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem para a sua vida, e você pode estar perguntando aí no seu lugar, na sua casa, mas para mim, será que para mim tem uma esperança? Será que para mim tem jeito? Eu digo para você, existe sim uma esperança para você, no poderoso nome de Jesus, porque Deus o amou sobremaneira. E olha que a Bíblia fala em João capítulo 10, verso 10, eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa e com propósito. Que coisa linda, uma vida plena. Eu vim, disse Jesus, para que você tenha vida, e vida em abundância, uma vida abundante que o Senhor permite que a gente possa viver. Porque a maioria das pessoas, por que será? E talvez não seja o seu caso, mas por que será que não estamos experimentando a abundância nesta vida? Por que será que nós não estamos experimentando todo o favor que Deus tem por nós? Porque existe um segundo princípio eterno. E o segundo princípio eterno, ele é muito significativo e nós precisamos entendê-lo. O segundo princípio é o pecado do ser humano. O nosso pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Adão pecou, desobedecendo uma ordem expressa de comer o fruto que havia no jardim. O pecado de Adão é o pecado da desobediência, e aquilo causou um transtorno, porque Deus disse através da sua boca para Adão assim: por um homem entrou o pecado no mundo. E o homem, quando sentiu-se que tinha pecado, quando sentiu que tinha errado, ele vai e faz uma folha de folhas para ele. Ele faz uma roupa de folhas para ele. Ele pega folhas e faz uma roupa para cobrir a sua nudez. Ele faz uma roupa para cobrir a sua vergonha. Só que Deus disse a Adão: Adão, não vai dar. De jeito nenhum vai dar. E Deus sacrifica um animal e faz com a pele daquele animal uma roupa para cobrir a nudez de Adão. Já tipificando que no futuro, alguém ia derramar um sangue inocente para cobrir a nossa nudez do pecado. E a Bíblia afirma de uma forma muito clara: pois todos inclui a mim, inclui a você e inclui todos, independente de credo, de raça, de cor. Inclui todos nós, todos pecamos.
e estamos carentes da glória de Deus. O pecado entrou por um homem a todos os homens. E o pecado tem um preço, tudo tem um preço na vida. Minha avó me ensinou um dia que não existe almoço de graça, sempre alguém paga. E o pecado, ele tem um preço significativo na vida do ser humano. Qual é o preço do pecado? A Bíblia diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. A separação eterna do homem e Deus. Querido, quero dar uma notícia para você. O homem é trino, é corpo, é alma, que é o seu intelecto, e é espírito. Essa vida nós estamos aqui e somos passageiros nela. 70 a 80 anos é o tempo da duração da vida do ser humano. Mas, quando o ser humano morre, quando nós morremos, fisicamente, morre junto conosco as nossas emoções. Mas o nosso espírito, que é eterno, esse volta a Deus que o deu. E esse espírito que é eterno, ele tem um preço pelo seu erro, pelo seu pecado, pelo pecado de Adão, que é a morte e que é a separação eterna do homem e Deus. É a separação eterna. Por causa do pecado, o homem está afastado de Deus. Olha essa imagem na sua tela. Deus santo, o homem pecador. E nós não conseguimos chegar até o Senhor, de forma alguma. Porque o nosso pecado, diz a Bíblia, que ele faz uma separação entre Deus e nós. Então estamos perdidos? Literalmente, amigo, estamos perdidos. É óbvio, estamos perdidos. Porque se Deus amou o homem, de tal maneira que deu seu Filho único, primeiro princípio eterno, trocou a vida do Filho pela nossa, segundo princípio eterno, eu sou pecador, o salário do meu pecado é a morte, e com o pecado, Deus faz uma separação de mim com Ele, mas existe uma resposta, e é esta resposta que eu quero passar para você nesta noite, aí na sua casa, no seu lar, nesse culto simultâneo, levando a bênção para a sua família. Existe uma resposta única resposta para o problema da separação de Deus e do homem. Lembra que eu falei, agora há pouco, que Adão, quando pecou, ele veste uma roupa de folhas, você lembrou disso? E quando ele veste uma roupa de folhas, não cobriu a sua nudez, nada, meu querido, absolutamente nada pode cobrir a nossa nudez, a não ser uma resposta, a não ser uma solução. Religião, a palavra religião quer dizer religar, eu me ligo com Deus. Mas existe uma forma que faz com que a religião funcione na nossa vida. As minhas boas obras não podem me ajudar, elas são folhas, são roupas de folhas. A Bíblia ensina que a nossa vida não pode ser salva por obras, para que ninguém se glorie naquilo que faz. Então existe uma resposta única para resolver o problema da separação. Meu Deus, coisa mais especial. E qual é o terceiro princípio eterno? A cruz de Jesus. Chama os teus amigos para ouvir isto. Compartilha esse link para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam tocadas, porque nós estamos falando não de algo que vai durar 70, 80 anos, que é o tempo de vida sobre a terra, mas estamos falando de algo eterno, de algo para sempre. E isso é muito importante, porque é muito importante onde vamos passar a nossa eternidade. Mas Deus, olha só o terceiro princípio, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra lá no começo que eu perguntei para você, se você entregaria o seu filho para morrer no lugar de um inocente? Eu não entregaria. Mas Deus é amor, e Ele prova o seu amor para com você, para comigo,
independente de eu ser bonzinho ou não, sendo ainda pecadores. E a base disso está em Romanos capítulo 5, verso 8. Então o amor de Deus por mim e por você é incondicional. Deus nos ama de forma incondicional. E Ele fez a declaração desse amor. E Ele fez a declaração desse amor. Como? Na cruz. Lá na cruz do Calvário, Deus declarou esse amor para conosco através do sacrifício de Jesus, seu Filho. A cruz é a expressão máxima do amor. Não existe amor como esse. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando Ele estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, 700 anos antes, um profeta disse assim, que o castigo que traz a paz estava sobre ele. E o profeta Isaías disse assim também, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E alguém disse assim, o mesmo profeta, ele fala assim, um filho se nos deu. Ninguém tomou a vida de Jesus. Os romanos, incentivados pelos judeus, não tomaram a vida de Jesus. Jesus disse assim, ninguém toma a minha vida, eu entrego. Eu entrego a minha vida por você. Eu entrego a minha vida. Então ninguém pode tomar a minha vida, porque sou eu que vou entregá-la. E por isso, por causa do amor incondicional, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou repetir, porque eu preciso que você entenda isso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não for por Ele. Isso é muito sério. Jesus é a ponte de conexão do amor de Deus. Ele é o caminho por onde devemos andar. É a verdade que devemos crer para sair do engano da escuridão. A vida que nos livra da morte eterna, que é a maior consequência do pecado. Quando o homem pecou, lá no jardim do Éden, para cobrir a nudez, ele fez folhas. Deus sacrifica um animal. E Deus deu duas ordens ali. Você vai comer do suor do teu rosto. Você vai ter uma vida física limitada. E a eterna eu vou resolver. A vida física, 70, 80 anos. A vida eterna, você não precisa mais ser condenado. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele salvou todo aquele que crê. Todo aquele que acredita. A maior consequência do pecado original do homem é a morte eterna. E para essa Cristo veio. Aquele animal que morreu nas mãos do Senhor para ser colocado como veste de Adão e Eva. Ele é Jesus tipificado. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por causa dele que nós estamos aqui. E é por causa dele que nós estamos pregando nessa noite. É por causa dele que você foi convidado a assistir essa reunião. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda a vida de uma pessoa. Ele transforma a vida de uma pessoa. Ele faz algo significativo. Eu creio no que eu estou falando, porque Deus mudou a história da minha família, Deus mudou a história da minha casa. Nós acreditamos em Jesus como Salvador e nós fomos transformados e mudados por esse poder sobrenatural. Eu estou livre do pecado, eu estou livre da maldição do pecado. O pecado agora está debaixo do sangue de Jesus Cristo, que purifica todos os dias a minha vida. A Bíblia fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então hoje você vai ter essa oportunidade, meu querido, de confessar o teu pecado e receber Jesus no seu coração. E Ele é a ponte de conexão ao amor de Deus. Ele é o caminho por onde devemos andar, é a verdade que devemos crer. Você sabe de uma coisa? Tem uma foto aí para você enxergar agora. Deus e o homem e a cruz de Jesus. Conta uma história
que há muitos anos, 3 pessoas receberam a missão de carregar uma cruz. E essas 3 pessoas carregando uma cruz, um achou pesada demais e cortou um pedaço dela para ficar mais leve. O outro, vendo que aquele cortou o pedaço da cruz, também fez o mesmo. E o terceiro manteve a cruz intacta. Quando eles chegaram em determinado lugar, havia um desfiladeiro. Um barranco daqui e um barranco de lá. E alguém pensou assim, como que vamos atravessar? Aqueles que estavam carregando cruz mais leve, chegaram primeiro. O que chegou primeiro com a sua cruz, percebeu que não tinha como passar, porque a cruz faltava um pedaço. Chegou o segundo e a mesma coisa. Demorou mais um pouco, chegou o terceiro com a cruz intacta, pesada, e colocou a cruz de um barranco ao outro, passou sobre ela e atravessou do outro lado. A nossa cruz às vezes pode ser pesada, mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus já carregou a cruz. Ele é essa ponte que vai levar você até Deus. Você não precisa de meias medidas, é só crer, basta crer. Sabe por que às vezes se torna tão difícil para a gente? Porque quando a gente serve a Deus e recebe essa palavra de Deus sobre salvação, nós não precisamos fazer nada, Ele já fez tudo. Ele já carregou a cruz. Você não precisa diminuir nada, é só você acreditar, porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Mas somente conhecer esses princípios não é suficiente. É necessário uma atitude da nossa parte. E esta atitude é o 4º princípio eterno. E eu já estou terminando. O 4º princípio eterno. Não saia da live, porque você vai receber uma oração pela sua família daqui a pouquinho, que vai consagrar a sua casa, que vai abençoar os seus. Mas o 4º princípio é eterno. 1º princípio, Deus é amor. 2º princípio, eu sou pecador. 3º princípio, a cruz é a solução. 4º princípio eterno é crer, acreditar em Jesus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Oh, meu Pai. João 1,12. Quem acredita em Jesus, sai do estado de uma criatura para o estado de filho. Você hoje que vai receber Jesus como seu Salvador. Você que já recebeu Jesus como seu Salvador. Você sai da condição de criatura para filho. Depois de mim vem um pastor fazer uma oração. E ele vai falar uns minutos sobre o pai dele. O que Deus fez através do sangue de Jesus na vida do seu pai. Por isso eu quero que você ouça bem o que eu tenho a dizer para você. Quando você recebe Jesus como Salvador, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe o que acontece? Você se torna filho de Deus. Não existe outro canal que nos leva de volta a Deus, que nos reconecte com o céu, somente Jesus. Ele é a ponte. Ele é a nossa ponte. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Oh, meu Deus, como eu me empolgo com isso, porque a fé entrou no meu coração quando eu tinha 12 anos de idade. Com 12 anos eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Com 12 anos eu acreditei em Jesus para ser salvo. E quando eu acreditei em Jesus para ser salvo, Deus realinhou a minha vida com tudo aquilo que eu hoje sonho e acredito. Deus fez muito mais daquilo que eu pedi, melhor, me dá o céu por herança. Então hoje eu digo para você o que um dia disseram para mim. Eis, disse Jesus, que eu estou à porta e eu bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e vou cear com você e você vai cear comigo. Eu vou repetir, eis que eu estou à porta e estou batendo. Hoje Jesus está batendo na porta do nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje é a tua chance, hoje é a tua oportunidade
oportunidade. Hoje é o seu dia da salvação entrar na sua casa e fazer uma mudança histórica, radical, para toda a vida, porque Deus é amor e ama o pecador de forma incondicional. Uma vida controlada pelo eu. Dá uma olhadinha nessa imagem que você vai ver. Uma vida controlada pelo eu. Olha, existe uma cadeira, o eu no centro da cadeira. Olha como as coisas estão um pouco desalinhadas. Eu no centro da vida, Cristo fora. Olha a cruz fora do centro. Viu? Identificou? Quando Deus está fora do centro da nossa vida, não é? Há frustrações e causa discórdias. E muitas vezes a gente não está entendendo porque tantas coisas dão errado. Hoje você não chegou por acaso. O seu amigo não te convidou por acaso. Hoje você foi convidado para receber essa palavra de salvação, para que Deus possa mudar a sua história. Olha essa outra imagem. Uma vida controlada por Jesus. Cristo no centro da sua vida. Dá graças a Deus aí na sua casa. O eu fora do centro. Olha só, os interesses controlados por Deus. Haverá harmonia com o plano de Deus para a sua vida. E eu termino. Qual a realidade que representa melhor a sua vida? Como você gostaria de estar? Cristo no centro e as coisas sendo reorganizadas? Ou Cristo, ou você no centro e Cristo de lado? E as coisas não mudarem de forma nenhuma. Um belo de um dia, um eunuco, saído da Etiópia, ele estava lendo o Velho Testamento. E quando ele lia o Velho Testamento, não entendendo nada, se aproxima da sua carruagem um jovem pregador chamado Felipe. E Felipe diz a ele assim: entende o que está lendo? Ele falou: não tem quem me explique. Posso subir na sua carruagem? Posso subir aí na sua carruagem? Pode. E Felipe então sobe na carruagem, explica para aquele eunuco aquilo que ele estava lendo, e ele recebe Jesus gostoso no seu coração. De repente ele vê a água que estava ali perto, ele fala assim: eu posso ser batizado? Felipe disse assim: o que te impede, se você acredita de todo o teu coração? Pararam a carruagem e aquele eunuco desce com Felipe, é batizado nas águas. E diz a história que aquele eunuco da Etiópia levou o evangelho para a Etiópia. E muitos acreditaram no evangelho. 450 anos depois, houve uma grande perseguição em todos os lugares com o evangelho. E houve uma dispersão da fé. Mas a Etiópia foi um dos países que mais tempo levou para perder a esperança em Deus. Sabe por quê? Porque aquele eunuco levou um evangelho de verdade para eles. E hoje eu estou entrando na sua carruagem, na sua sala, na sua casa, pela internet, para dizer para você: Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu gostaria que nesse momento, e eu quero agradecer o pastor Marcos Soares, nosso coordenador de células, por essa iniciativa no estado de São Paulo, de permitir que a gente chegue na sua casa através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma espada afiada, e ela vai penetrar o teu espírito nessa noite. E eu queria convidar você, meu querido, que nunca fez uma oração assim, que nunca orou pedindo que Jesus entrasse na sua vida, que você hoje fizesse. Porque isso que você está sentindo aí na sua casa é o poder do Espírito Santo de Deus, que está chamando você para o Criador. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Ele colocou um lugarzinho aqui no nosso coração, em nosso espírito, que só Ele preenche. Chegou o seu dia, de assim como alguém um dia me explicou, assim como alguém explicou para o eunuco, eu estou explicando para você. O
os 4 princípios eternos. Deus é amor, eu sou pecador, a cruz dele, que era minha, ele levou, e eu preciso crer. E hoje, você que quer fazer essa oração, aí na sua casa, aí no seu lar, aonde você está, você pode estar sozinho, com mais pessoas, feche os teus olhos, e eu quero orar por você, e essa oração vai mudar a tua vida para todo sempre, porque a fé vai ser gerada no teu coração, e Cristo vai morar em você. Feche os teus olhos, e ore comigo assim. Senhor Jesus, nesta noite, eu entendo o teu amor por mim. Morreu na cruz no meu lugar. As vestes que até hoje usei não foram suficientes, mas eram as vestes que eu conhecia. Mas hoje eu sei que o Senhor tem vestes brancas, limpas, novas para mim. E agora eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Com a minha boca eu confesso que tu és o Senhor. E no meu coração eu acredito que ressuscitastes dos mortos. Então, diante disto, eu estou salvo, perdoado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, você que orou comigo agora, eu vou dar uma notícia para você. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, sai de criatura para filho. Você hoje é filho de Deus. Bem-vindo à família, meu querido. Bem-vindo à família. Que o Senhor te abençoe.